Em diversas ocasiões que eu tenho tido a oportunidade de conversar aqui, eu tenho feito uma afirmação, para mim, muito clara, e espero que com essas afirmações sejam claras para todos também. Essa afirmação é que a doutrina espírita, ela tem uma característica extremamente interessante, que ela tem o que dizer a respeito de cada aspecto da nossa vida e diz as coisas que diz a respeito da nossa vida e da nossa busca de felicidade de uma maneira absolutamente lógica, coerente, como se fosse cada conceito que ela apresenta, cada informação que ela nos traz, é como se fosse um pedreiro construindo uma parede. A cada tijolo colocado vai ampliando o tamanho daquela construção, mas para isto, para que esses conceitos se sedimentem um com o outro e formem essa grande parede, essa grande construção que nós queremos, nós temos que olhar com carinho todo especial alguns conceitos que são bem básicos, que são fundamentais e que sem eles, se nós não os aceitarmos, se nós não os entendermos, nada mais tem a fazer a doutrina espírita neste mundo. O primeiro conceito que nós insistimos que todos pensem a respeito, quando começam a se aproximar do movimento espírita, é da existência de um Criador. O que é um esforço muito grande, porque cada um de nós, ou a grande maioria, foi criado numa família que desenvolveu, adquiriu, conquistou, aprendeu conceitos religiosos mais variados, e a ideia de um Deus criador, ela é muito diferente quando nós olhamos isso sob a ótica espírita. Kardec, quando começa a investigar a existência do mundo espiritual, ele pergunta para os espíritos que se comunicavam com ele, uma definição de Deus, ele pergunta o que é Deus, e eles conseguem dar a definição mais clara de todas as outras religiões. Disseram os espíritos que Deus é a inteligência suprema, o Criador do universo. Na sequência, Kardec começa a perguntar algumas características desse Criador para tentar entender. Porque até então a ideia é que Deus era um indivíduo e que olhava cada um de nós de modo muito particular. Kardec continua insistindo, então o mundo espiritual apresenta para Kardec uma série de atributos da divindade, uma série de palavras com que ele tenta esclarecer a existência de Deus. E a mais fantástica de todas, mas também seguramente a mais esperada por cada um de nós, é que Deus é um ente puramente amoroso. Bom, se nós aceitamos a ideia de Deus, a ideia de que há uma inteligência que criou o universo, por consequência criou a cada um de nós, e se entendemos e aceitamos a ideia que este Deus é um Deus amoroso, que fez tudo isso que fez, todo o universo, e cada um de nós, também por um ato de amor, chega num determinado ponto que nós temos que compreender, então, um outro conceito fundamental da doutrina espírita, que está simbolizado nesta imagem, que todos nós, sem dúvida nenhuma, por mais distante que a gente esteja do pensamento material, da maternidade, cada um de nós que vê uma imagem dessa seguramente se comove. Eu estou de volta, eu de volta, que é a nossa condição, cada um de nós reencarnando, retornando a este mundo. Essa outra imagem, ela nos dá a forma material deste retorno. Cada um de nós, estagiando em um determinado momento no ventre da mãe, e neste trabalho, neste período, nessa viagem no ventre da mãe, nós vamos nos acomodando à existência física. Então isso aqui é um fato da natureza, o nascimento de cada um de nós e a necessidade de que esses nascimentos continuem acontecendo para a preservação da nossa própria espécie. Mas aonde está isto vinculado com a nossa condição doutrinária, nosso entendimento da própria vida?
Jesus, numa passagem extremamente mal interpretada do seu evangelho, ele tem uma conversa com Nicodemos e Jesus afirma que aquele que não nascer de novo não poderá, está errado ali, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos diz, mas como é possível isso, né? Como é possível que eu, já um homem velho, retorne ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos não conseguia entender a ideia de um renascimento diferente, porque os judeus daquela época se dividiam em dois grandes grupos. Um dos chamados saduceus, era como se fosse uma seita entre os judeus, de todas as tribos, mas eles tinham um entendimento que a vida era única. Que cada indivíduo nascia da sua mãe, vivia alguns anos aqui na Terra, como cada um de nós aqui, e terminado aquele período, desaparecia para sempre. Mas era só os saduceus que pensavam isso. Todos os outros judeus tinham a ideia da reencarnação, que eles chamavam de ressurreição, que seria o corpo depois de morto, retornar à vida num determinado período. Mas Nicodemos fica nessa dúvida, né? Como é possível, eu já tendo toda a idade que eu tenho, vou volte para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus aí responde para ele com uma frase que ela por si só ela comporta um enigma, que é muito difícil, de fato, das pessoas na época de Jesus e até agora conseguirem compreender. Jesus responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Como nós todos sabemos, a mensagem de Jesus não foi escrita por ele. Jesus nunca escreveu nada, não se conhece nenhum texto dele, mas aqueles que o acompanharam naquela jornada começaram a anotar as palavras de Jesus. O primeiro evangelho foi publicado no ano 70, praticamente 40 anos depois da crucificação. Então é muito provável que ao longo deste tempo, algumas palavras tenham perdido o sentido natural delas e algumas até foram trocadas, substituídas por diversos interesses. Nesta passagem, essas duas expressões, nascer da água e do Espírito, remete uma coisa que nós só conseguimos descobrir no século passado, em 1947, quando foram descobertos lá no Egito os chamados manuscritos do Mar Morto, que depois de interpretados, depois de traduzidos, esclareceram rigorosamente essa passagem. Havia, na época de Jesus, também uma seita de judeus que interpretavam as escrituras de Moisés e toda a tradição judaica, e eles já praticavam o hábito do batismo. Eles entendiam, como todos os povos da antiguidade, que existiam 4 elementos fundamentais na natureza, né? Que eram a água, o fogo, o vento e a própria terra. E esses 4 elementos constituíam tudo que existisse no universo. E a água era o mais importante, que era a fonte da vida. Então eles disseram que cada um, e praticavam isso como uma cerimônia. Aquele que não renascer da água, não nascer da água, e aí daí a cerimônia do batismo, que até hoje as igrejas cristãs praticam, tem o significado de renascer como um espírito. Não renascer como um corpo, mas renascer como um espírito. A água é a fonte da vida e da vida espiritual. E então Jesus falou isso, renascer da água e depois renascer do espírito. Renascer do espírito no sentido de mais uma etapa de evolução da vida. É uma interpretação nova do Evangelho que nos tira aquela imagem de até, de certo modo, supersticioso. Porque como é possível a gente imaginar a ressurreição do próprio corpo? Nós sabemos, o corpo humano, semelhante ao corpo dos animais, depois que perde a vitalidade, depois que a vida abandona esse corpo, ele se decompõe na natureza, nos cemitérios, em qualquer lugar que ele seja abandonado, cremado, desaparece por completo. É impossível, pelas leis da natureza, que ele retome a sua forma e a sua função em algum momento da vida. Quando nós começamos a imaginar a existência de Deus,
junto com a ideia de que Deus deve ser amoroso, nós também temos que entender que Deus é absolutamente justo, correto e sábio. Deus, portanto, não poderia, nem se o quisesse para ser Deus, inverter a ordem natural da vida, que Ele próprio estabeleceu. Deus é perfeito. As suas leis são perfeitas também. É impossível, então, um milagre de uma ressurreição do corpo. Portanto, as palavras de Jesus são adequadas. A ideia de renascer de novo é nascer num novo corpo, mas como uma retomada do caminho do Espírito. A lei da reencarnação, segundo tudo que nos ensinaram, aqueles espíritos que se comunicaram com Kardec e que continuam até hoje, através de diversos movimentos mediúnicos, nos ensinando a respeito da própria vida, eles nos afirmam, e nós, raciocinando puramente, podemos compreender que a reencarnação, a lei da reencarnação, é uma lei absolutamente natural. Porque o que nos dizem os amigos espirituais no início da caminhada de Kardec? Existe um Deus no universo, um Criador do universo, e Ele criou 2 elementos no universo. Só 2. A matéria, que compõe os nossos corpos, compõe os planetas e tudo que existe de físico no mundo, e criou o espírito. Ele disse, os 2, o espírito e a matéria, estão submetidos a uma mesma lei de evolução. Evolução é um processo de mudança, constante, constante, constante. E nós sabemos que tudo evolui, tudo se transforma. Mas eles disseram também que quanto ao espírito humano, tem uma característica. O espírito, a partir da criação, ele não passa mais pelo fenômeno da morte. O espírito é eterno, a partir da criação ele é eterno. Vai participar do universo com o Criador. A matéria não. A matéria é perecível e se transforma em processos de destruição. Portanto, a lei da reencarnação, ela está vinculada à lei de evolução do espírito. Como o espírito eterno, ele não pode desaparecer, não pode morrer. Ele precisa, sim, transformar-se constantemente num caminho menor. O espírito, e isso é extremamente importante que nós lembremos, o espírito, quando nós espíritas falamos de espírito, nós não estamos falando de uma entidade sobrenatural, alguém que vem para nos assombrar o caminho. Muito pelo contrário, espírito, na definição espírita, é uma individualidade. E olhem só que está marcado com cor diferente, 2 palavras. Adquire e assimila os fatores básicos para a sua evolução. A nossa evolução fundamental, aprendermos a desenvolver o amor entre nós, ampliarmos o nosso conhecimento sobre aquilo que existe no mundo, e juntando os 2, desenvolvendo o amor e ampliando o conhecimento, nós fortalecemos a nossa condição moral. Mas baseado numa lei natural, porque somos imortais a partir do momento da criação. Mais ainda, lei da reencarnação significa exclusivamente múltiplas experiências, múltiplas existências e em cada existência experiências diversas. E é assim que nós aprendemos. Se cada um de nós tivesse uma única vida material, como estamos aqui agora, nós só conseguiríamos aprender aquelas experiências que nós temos nesta vida. E seriam muito poucos e muito pobres. Imaginem nós, aqui, um de nós, nascido numa condição familiar de absoluta riqueza. Como é que ele conseguiria desenvolver o amor e a caridade pelos outros se jamais tivesse noção ou capacidade de compreender a pobreza? Como é que nós conseguiríamos desenvolver o amor pelas outras criaturas se nós tivéssemos nascido num grupo familiar completamente refratário à manifestação amorosa? Se tivéssemos nascido com pessoas, e elas existem, absolutamente egoístas e que desprezam os outros, como nós teríamos oportunidade de aprender tudo isso? A ideia da reencarnação como uma lei natural é a oportunidade constante de, em cada etapa da vida, portanto, em cada encarnação,
nós aprendermos coisas novas com pessoas novas. Nos dizem os espíritos superiores que se comunicam constantemente que cada um de nós tem uma experiência em cada vida encarnada, com famílias diferentes, em condições sociais diferentes, em países diferentes, e nós sabemos também agora em mundos diferentes. Porque cada uma delas nós vamos aprender um pouco mais. Exatamente o mesmo caminho que percorre uma criança na escola. Hoje, todos os pedagogos sabem muito bem disso. A criança aprende na escola muito mais do que aquele conteúdo que a professora passa para ela. A criança aprende aquilo que a professora ensina como lição, mas ela aprende também com cada um dos amiguinhos que divide a classe com ela. Ela aprende com cada uma das professoras que um dia, ou professores que um dia lhe dizem alguma coisa. Ela aprende com as pessoas que trabalham naquela escola, com aquelas que ela encontra na rua quando se dirige à escola. Cada experiência da vida é uma oportunidade de aprendizado. E quanto mais variada, mais diferente, mais rica será a vida daquele próprio sujeito. O meio dessa encarnação é o corpo físico. Já foram indagados ao mundo espiritual, o próprio Kardec faz essa indagação. Por que então que Deus não criou o espírito e não dispensou ele da necessidade de encarnar no mundo físico? Por que não fica exclusivamente espírito e vive só no mundo espiritual e a partir daí ele evoluiria mais rápido? Disseram os mentores do mundo, não é assim que funciona. Aquele que vive só no mundo espiritual, sem ter passado pelas experiências da matéria, vai ter um conhecimento falho. Seria aquela criança que passa por ensino médio sem ter concluído adequadamente o ensino fundamental. E é isso que nós precisamos entender a beleza e a perfeição da lei divina. Nós necessitamos passar pelas experiências materiais, pela experiência de conhecer pessoas diferentes, de aprendermos a conhecer o amor, inclusive fisicamente, e a partir daí, dessas experiências de amizade, de amor, de vida sexual, inclusive, a partir daí nós vamos criar patamares novos para o desenvolvimento espiritual. Isso são etapas necessárias e fundamentais da nossa própria evolução. Então, o corpo físico é um meio de evolução. O esquecimento do passado, porque é outra grande dúvida que às vezes surge, né? Se existe encarnação, por que eu não lembro que eu fui na vida anterior? Os imortais dizem que é exatamente uma maior prova da bondade do Criador. Onde nós, a partir do momento que o espírito se acopla no útero da mãe e começa a partir dali tomar conta daquele feto para depois de 9 meses em média nascer para o mundo físico, ele está esquecendo as experiências anteriores, mas esquecendo só no consciente. Inconscientemente aquilo está tudo guardado e ele jamais abandona, mas conscientemente ele esquece. Primeiro, para não se contaminar com as experiências anteriores. Porque alguns de nós deveremos ter tido experiências anteriores, de vidas anteriores, quem sabe extremamente dolorosas. E ficar recordando aquilo que é doloroso não é bom. Quem sabe alguns de nós tivemos experiências muito gratificantes. E agora, por necessidade, estamos passando por uma outra não tão gratificante assim. Ficar lembrando daquele momento que nós imaginamos muito melhor do que o atual, também não seria educativo para nenhum de nós. Então nós esquecemos o passado, mas conscientemente esquecemos. Quando nós conseguimos mostrar a nossa própria personalidade, ela vem marcada com tudo aquilo que nós já vivenciamos em vidas anteriores. Nova encarnação significa exclusivamente o surgimento no mundo físico da nossa convivência de uma nova personalidade. Mas é uma personalidade nova que traz consigo todas as suas conquistas do passado.
Diziam, há muitos anos atrás, várias pessoas, que as crianças eram como um livro com as páginas em branco, que os pais e os professores tinham que ajudar a preencher. Não é verdade. Toda a concepção espírita e o bom senso nos leva a demonstrar que não é isso. Nós, sim, quando renascemos, num corpo físico novo, nós somos um livro já escrito, com algumas páginas por escrever, mas uma quantidade imensa de páginas, contando a nossa própria existência, já estão escritas ali. Não lembramos de tudo que está escrito, conscientemente. Mas é o mesmo indivíduo com uma demonstração de personalidade nova que surge. Nós estamos constantemente retomando o nosso próprio caminho, a nossa própria estrada, a nossa própria busca de felicidade. Toda a experiência que nós tivemos fica gravada. Todas as vidas anteriores, tudo que nós passamos por ela, tudo que nós fizemos os outros passar, de bom e de ruim, tudo aquilo que foi amoroso, tudo aquilo que foi doloroso, tudo isso está gravado na nossa consciência. O que não há outra explicação para quando nós, na nossa vida diária, cada um de modo diferente, mas faz parte ainda da nossa natureza, que de vez em quando nós cometamos um erro. Quem sabe até um desatino. Mas nós fazemos algumas coisas erradas, todos nós. Todos que estão encarnados neste mundo, nós cometemos erros. E quem de nós, ao cometer um erro, não se dá conta no mesmo momento que aquilo é um erro? Mas continuamos. Mas a gente sabe. Seja de passar um sinal fechado no trânsito, seja de falar com rispidez para alguém, seja de desrespeitar o outro, enfim, quantidade enorme de coisas que nós fazemos que não são boas. E a nossa consciência mostra que nós sabemos que aquilo está errado. É porque nós já tivemos experiências do mesmo tipo em vidas anteriores. Aquilo está gravado em nós. Quando o mundo espiritual diz que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, essa lei de Deus, na verdade, são as nossas experiências milenares de uma quantidade inúmera de vidas que nós já transitamos aqui neste mundo, ou, quem sabe, em outros mundos diferentes do da Terra. E é por isso que, como nós tivemos experiências variadas desse tipo, nós sabemos se elas foram boas ou não foram boas para cada um de nós. Mais ainda, antes de reencarnar, o espírito, cada um de nós, de acordo com o seu grau de evolução, e isso é uma coisa, às vezes, muito chocante para cada um de nós, né? Porque nós todos temos a pretensão sempre de pegar a vida nas nossas próprias mãos. Mas às vezes nós não temos condições de fazer tudo isso. Nos dizem os espíritos superiores que cada um, com a ajuda dos seus mentores e amigos espirituais, se já conseguiu evoluir para isso, nós podemos fazer uma análise das nossas vidas passadas, de tudo aquilo que nós fizemos e de tudo aquilo que, tendo oportunidade, deixamos de fazer. E olhando este nosso passado, nós programamos o nosso futuro. Simples assim. Olhando o que nós fizemos, nós programamos o que devemos fazer para o futuro. Não é a recomendação de Santo Agostinho, né? Que cada um de nós deveria, ao final do dia, ou antes de dormir, se entregar o descanso necessário, fizesse uma análise do seu dia, verificando tudo aquilo que ofendeu a alguém e se programando a não ofender no dia seguinte. Tudo aquilo que fez de bom ao longo do dia, se comprometendo a repetir e, quem sabe, aumentar ainda essa quantidade de bem no dia seguinte. E tudo aquilo que não fez nem de bom nem de mal, que no dia seguinte se decidisse pelo lado bom. Se Santo Agostinho disse que nós devíamos fazer isso a cada dia, o conceito espírita da reencarnação nos diz que nós devemos fazer isso pela vida toda, por cada etapa de vida encarnada. Porque nós não estamos sozinhos. Todo aquele que, como nós, já deu um passo nessa senda de evolução,
ele conforme o seu grau e tem mentores e amigos. Não só para programar o futuro, mas, final da frase, atender às nossas necessidades. As experiências que nós passamos em cada vida, elas são uma oportunidade de nós recompormos o que deixamos de fazer no passado, mas também, sob o conceito de evolução, são uma necessidade que nós temos de entender a própria vida e de cada um de nós, de fato, assim, tomar as rédeas da vida nas suas mãos. A experiência que nós estamos vivendo agora, na cidade onde nós estamos, no país, na época, na família, com os amigos que nós temos, tem esses dois sentidos únicos. Primeiro, nós necessitamos dessa experiência. Nós estamos atendendo a nossa necessidade. Mas também está sendo nos dado, junto com isso, uma oportunidade de nós evoluirmos mais rapidamente. Finalmente, nós não podemos esquecer, a evolução do espírito depende de esforço e determinação. Alguns de nós conseguem fazer esse esforço mais claramente, alguns são mais determinados, outros não conseguem ainda, mas é porque estamos todos neste processo. Mas isso é fundamental. Quando nós nos dermos conta das necessidades que nós temos no campo moral, a partir daí nós vamos ter base para definirmos quanto de esforço e de determinação nós podemos imprimir na própria vida. E finalmente, todos fazendo isto, nós escolhemos o nosso caminho de evolução. Porque uma coisa também é absolutamente certa. Os espíritos que se comunicaram com Kardec gritaram isto e continuam até hoje se manifestando constantemente. Nenhum de nós volta para o passado. Todas as experiências que nós adquirimos, boas ou não tão boas, elas fazem parte da nossa personalidade e do nosso acervo. E nós jamais regredimos. Nós podemos, se não fizermos esforço, se não formos determinados a adquirir uma vida melhor para o futuro, nós podemos no máximo estagnar. Repetir na próxima reencarnação a mesma vida que nós temos agora. Direito nosso. Nós jamais teremos uma pior. Porque tudo aquilo que nós conquistamos é nosso de modo imperecível. Todas as nossas conquistas morais são nossas para a eternidade afora. Agora, isso nos lança um desafio. Quem de nós poderia dizer que está absolutamente satisfeito com a vida que tem? Que desde o momento que acorda até o momento do sono, passa por absolutos momentos de felicidade. Dia após dia. Que tem uma vida absolutamente feliz. Encarnados nesta terra não se tem notícia de ninguém. Todos nós queremos aumentar a nossa carga de felicidade. Alguns querem muito, outros se contentariam com um pouquinho, mas todos nós queremos aumentar a nossa felicidade. Se as vidas são sucessivas, a única maneira de ter uma nova oportunidade, uma nova reencarnação mais feliz do que esta, é tomando nas mãos este caminho, fazendo um esforço maior e usando de determinação, aproveitando as experiências e o conhecimento que nós temos. E a partir daí, ampliando a nossa possibilidade de perfeição moral, chegarmos a um estágio futuro de felicidade constante. Que não é uma quimera, é uma promessa do próprio Cristo. Então nós chegaremos lá, na velocidade que escolhermos. Reencarnação, portanto, ela é uma oportunidade para reparar erros. Ou, se não forem erros, foram paradas de momento. Mas aquilo que nós fizemos conosco
consciente ou inconscientemente, que fizemos conosco mesmo. Aquilo que fizemos com as outras pessoas, aquilo que nós tenhamos feito para o país inteiro, para a própria natureza, né, com o planeta. Nós estamos agora, e esta é uma semana que começa comemorando-se a Semana do Meio Ambiente, e a cada momento que nós olharmos na televisão, no rádio, nos jornais, nós estamos lembrando, sendo lembrados, melhor dito, que o ambiente do planeta está se deteriorando pela atitude dos seres humanos. Falta de cuidado com o lixo, com a água, com os cuidados gerais das nossas cidades e do campo. São erros que nós cometemos no passado porque éramos ignorantes. Não sabíamos que não cuidar do planeta teria como significado a dor para nós próprios. Então, é mais uma oportunidade. Quem sabe agora, cada um de nós, como espíritas, resolve, além de ampliar no campo moral as suas conquistas, nós podemos também fazer um pouquinho melhor, educando-nos um pouco mais e reparar aquilo que nós fizemos para a sociedade inteira e com o próprio planeta. Na verdade, para fazer tudo isso, nós precisamos utilizar com muito mais seriedade o nosso livre-arbítrio, que é o direito que nós temos de fazer o que quiser. Quando Deus criou cada um de nós como espíritos, Ele nos deu alguns atributos também. E talvez o mais importante de todos eles é a liberdade. Cada espírito no universo é um ser absolutamente livre, que se prende a algumas coisas porque quer. Mas nós temos o direito de decidir o que nós queremos fazer. Se nós queremos felicidade rapidamente, nós temos que começar a mudar o nosso estilo de vida. E não só aí, eu não falo só das questões ambientais, não. Especialmente o nosso estilo de vida na família, no trabalho, com os amigos, com a sociedade. No respeito às outras pessoas. Conforme nós formos avançando nesse processo de mudança, nós chegaremos com muito mais bagagem nas próximas etapas de vida e a humanidade inteira será um pouco mais feliz. Finalmente, não podemos esquecer um poeta espanhol, Manuel de Miranda. Ele tem um poema que chama O Caminho, e ele repete ao longo do poema várias vezes essa frase: o caminhante faz o seu caminho caminhando. Ou, de outra forma, dizendo também, tem outra versão, que diz que caminhante, não existe caminho. O caminho cada um faz ao caminhar. Nós não temos uma regra geral e absoluta para chegarmos num caminho de felicidade. Caminho. Nós temos as indicações, que é o respeito às recomendações do Evangelho. Mas cada um de nós tem a liberdade de interpretar essa disposição de caminhar. Se nós queremos chegar rapidamente no melhor caminho possível, aquele que nos aproxima da felicidade absoluta, nós temos que procurar o caminho mais reto e mais amoroso oferecido, que é o próprio Evangelho do Cristo. Aí, a partir daí nós começamos a entender que cada encarnação que nós temos, por mais difícil que ela se apresente em determinados momentos, ela jamais é um castigo. É simplesmente uma oportunidade para que a gente faça, cada um, de acordo com a sua disposição, com a sua vontade, o seu próprio caminho. Muito obrigado pela atenção.